Boa tarde a todas, todos e todos. Como voltamos com a nossa transmissão online, com a participação presencial, queria agradecer novamente todo mundo que está aqui e também quem está na audiência aqui da online, para participar no chat da Fediverso TV no PeerTube. E a gente vai começar agora com a painel sobre o Fediverso BR, os desafios das instâncias brasileiras e dos projetos que pesquisam essas instâncias. A gente vai começar com as falas agora aqui da Lia da Ursal. Peço que cada um se apresente, fale um pouco do trabalho e os assuntos principais que os trouxeram aqui. Quero agradecer vocês. É uma foto linda essa que está aqui, das instâncias aqui representadas, do pessoal. E uma segunda edição desse evento, a gente espera que tenha aí muito mais gente. Todo mundo aqui sabe que tem bastante gente bacana para trazer. Então é isso, muito obrigado e vamos começar. Boa tarde. Tá ligado? Não. Tá ligado? Liga onde? Puxa, obrigada. Boa tarde. Meu nome é Lia Amâncio. Eu sou uma das administradoras da Ursal.zone, que é uma instância grande em português. E eu vou falar um pouquinho sobre os nossos desafios de moderação, porque acho que se você pretende criar uma instância, você tem que estar preparado para ela crescer. E a gente tem muito desafio de moderação e também um pouquinho sobre a sustentabilidade dela, né? Como que a gente se mantém, e são números abertos, né? A gente tem isso no Apoia-se, enfim. Então, vamos lá. Cadê? Como passa o slide, minha gente? É um problema aqui para trás? Gente. Foi. Então, é muito texto aqui, eu só vou dar aqui o contexto. Em 2016 e 2018, o Twitter já estava um ambiente insalubre, né? Vocês, na parte da manhã, vocês já estavam acompanharam a história do Fediverso, né? Como foi criado, enfim, histórico. E aí a gente, no Twitter, já estava um ambiente insalubre, já tinha fazenda de bot, fazenda de troll, já tinha período eleitoral nos Estados Unidos, depois período eleitoral no Brasil. Então, virou um ambiente que ninguém queria estar ali. Em 2018, teve o grande Cabo Daciolo mandando um beijo para a Ursal. Então, assim, a Ursal, que nunca existiu de verdade, passou a existir nos nossos corações, virou uma grande piada. E em 2018, infelizmente, a gente teve um fato difícil. E no carnaval de 2020, né, pré-pandemia, todo mundo sabia o que ia acontecer. Assim, já tinha desde, sei lá, dezembro, já tinha todo um histórico de matérias em jornal falando de um vírus que estava se espalhando. Rio de Janeiro rindo na cara do perigo, carnaval acontecendo, bloco, tudo mais. Eu já sabia que ia ficar todo mundo trancado em casa em algum momento. Enfim. E aí, a Dani Abad, no dia 22 de fevereiro de 2020, a escritora, roteirista e ativista pelos direitos humanos, Daniela Abad, criou um espaço seguro, inclusive no Mastodon, porque ela já estava no Mastodon há um mês, mais ou menos, e ela falou, ok, vou criar então um espaço nosso, Ursal.zone, né, para que pessoas alinhadas ao espectro político da esquerda pudessem se manifestar sem medo. E ali eu risquei o livremente, porque agora sim a gente vai falar de moderação. Não dá para se manifestar livremente, porque alguém vai ser responsabilizado por isso. Então a gente tem regras, muitas regras. A instância ali é uma instância do Mastodon voltada para pessoas latino-americanas que se identificam como progressistas, antifascistas, contrárias a toda e qualquer forma de opressão, exploração e humilhação entre seres humanos. Enfim, é uma comunidade feminista, a gente é trans-inclusivo. Então, assim, se vier com um discurso transfóbico, a gente bane na hora. E nós não aceitamos contas comerciais também, então isso não existe na Ursal. E temos um grupo de administradores e um grupo de moderadores que a gente precisa agir em conjunto. Todo mundo é voluntário. Isso aqui, vocês não vão ler isso, mas ninguém lê, porque são as 28 regras da instância. E a gente sabe que ninguém lê, porque a 27ª é sobre alt text, né, sobre descrição de mídia. E a gente precisa sempre dar bronca, expulsar gente, sugerir que a pessoa migre, porque as pessoas não descrevem imagem. E a gente precisa da descrição de imagem. Mas, basicamente, só por alto. Trollagem, né? Tem regra para trollagem, regra para nude. Então, assim, você pode mandar? Pode, mas tem que ser seu,
você tem que ocultar a imagem, né? Pornografia não pode, é diferente. Nude não é pornografia, são coisas diferentes. Spam, jamais. Links maliciosos, spoiler. Spoiler você pode fazer, mas, por favor, coloque, né? Oculte, e o Mastodon tem ferramentas para isso. Pornografia infantil, nem pensar. Discurso de ódio. Aí, discurso de ódio, deixa eu só fazer uma parte aqui. Discurso de ódio, para a gente, é uma das coisas mais difíceis de entender o que é discurso de ódio, porque a gente estava até falando isso antes de vir para cá. O que é discurso de ódio? Ele depende de quem está falando, ele depende de quem está se sentindo atingido, depende de contexto legal, depende de muita coisa. Então, por exemplo, quero que esse desgraçado morra na cadeia pelos crimes que ele cometeu. É discurso de ódio? Talvez. Depende do contexto. Então, a gente tem que ser... Não sei. Pois é. Então, assim, a gente não tem como saber. Assim, a gente tem como saber, né? Então, assim, discurso de ódio, quando é crime, quando é coisas que estão tipificadas no Código Civil, a gente consegue. Quando não está, é caso a caso. Não tem uma cartilha pronta para isso. Então, você pensa em montar uma instância, você está com as mídias sociais de uma universidade, você vai fazer uma instância para a comunidade, tem que prestar atenção nessas coisas. Desinformação, novamente, o que é desinformação? Né? Você falar uma fake news é desinformação, mas você falar uma fofoca talvez não seja. Então, assim, tudo vai depender do contexto e cai tudo na mão dos administradores. A gente ouve bastante. Publicação de conteúdo privado não pode, ameaça não pode, crime. Conteúdo violento ou chocante, mais uma vez, avisa, né? Coloca, Mastodon tem ferramenta de gatilho, aviso de gatilho, então você pode usar isso e ocultar o conteúdo. Política. A gente já teve uma questão sensível aqui, porque Ursal é uma instância política, gente. Se Ursal é uma instância de esquerda, é para falar de política, pode falar de política. Agora, existem instâncias que pedem que as pessoas usem aviso de gatilho, aviso de conteúdo, tem que dizer que é política. A gente não precisa, mas a gente já teve casos que a gente tretou. Foi interessante, né? Porque é isso, o Fediverso é feito de pessoas para pessoas. Então, às vezes, quando moderadores têm visões conflitantes, a coisa pode escalar para uma desfederação. É complicado. Sabemos. Então, conversas privadas, não. É proibido envio de DM com conteúdo indesejável em conversas privadas. Então, se alguém mandar uma coisa que você não quer por privado, avisa para a gente faz na hora, né? Assim, somos alguns moderadores, alguns administradores com acesso ao painel, então a gente se reveza, e quem vê primeiro bane a pessoa, ou alerta, enfim, depende do grau de gravidade, né? Atitudes invasivas, assédio sexual, personificação e representação falsa. Quer fazer uma conta paródia? Avisa que é paródia. Fluidos na linha local global, vídeos com luzes intermitentes, coloca aviso de gatilho, né? E oculta a mídia. Selfie. Todas as vezes que eu posto uma foto com um copo de café e eu estou olhando para a câmera, eu oculto a foto. Você pode ocultar só a foto, não precisa ocultar o conteúdo completo do post. Então, assim, a gente tem recurso para isso. Usemos. É muita regra, gente, olha só. Eu vou passar para as duas últimas, que são as mais importantes. Descrição de mídias, e você deve ter 18 anos completos ou mais. E aí a gente tem mais uma questão que é sensível aqui, porque a gente não sabe ainda de nenhuma ferramenta do Mastodon para comprovar idade, a não ser autodeclaração. Então, o que a gente tem de política interna da moderação? A gente se liga no tipo de discurso. Então, falou de Enem? Liga o alerta, talvez seja menor de idade. Falou que está na escola? Espera aí. Então, e transforma essa moderação também numa coisa coletiva. Então, assim, existem os moderadores que tomam, né, que vão no painel e cortam o post ou alertam a pessoa, mas existe toda uma comunidade de 3 mil pessoas que pode ficar atenta, sim, ao que está acontecendo. Então é isso, a gente manda mensagens periódicas falando, olha só, se você vir alguma coisa que
te deixa desconfortável, que infringe as regras, avise a gente, para a gente poder tomar alguma atitude, porque a gente não tem condição de monitorar ativamente tudo que acontece numa instância grande. E descrição de mídias para a gente a gente é inflexível em relação a isso, tem que descrever, porque a gente quer um ambiente inclusivo. Né? Inclusive, um dos nossos moderadores, ele é deficiente visual, ele depende de leitor de tela. Então, assim, a gente quer que ele entenda o que está acontecendo. Agora, a gente já teve que pedir gentilmente que a pessoa migre de instância, porque ela se recusa a descrever mídia. E assim, a gente é chamada de autoritária, mas ok, faz parte. A moderação é coletiva. Tá? Então, foi o que eu acabei de falar. A gente aprova membros, né? Primeiro a gente tem a aprovação de membros, a aprovação manual. E essa aprovação manual também tem critérios. Então, por exemplo, se você quer entrar na Ursal, você não diz o que você quer fazer na instância, né? Como você conheceu, a gente tem um campinho ali para você explicar por que você quer entrar na instância. Se você não diz o que você quer fazer na instância, se você não diz, não tem ali a sua idade, né, o seu e-mail é muito número, né, uma sequência de números, e você não tem um nome ali em nenhum lugar. Pode ser apenas uma pessoa preocupada com anonimato? Pode, e é totalmente legítimo. Mas se a gente deixar passar todo mundo, a gente corre o risco de ter bot na instância. Então, a gente não passa. Mas é um trabalho que tem que ser manual e olhado de um a um. E é isso, a gente faz essas campanhas de moderação coletiva no perfil. A gente tem o perfil Ursalzona, que é o nosso perfil institucional, onde a gente dá os recados para a comunidade. E menores de idade é isso, a gente tem que pensar na autodeclaração e no tipo de discurso da pessoa. Mediação de conflitos entre membros, isso acontece, gente. Mediação de conflitos já aconteceu muito. Agora não tem tanto, agora está mais tranquilo, digamos. Porque a comunidade está muito grande. Então, quando é uma comunidade menor, as pessoas são mais amiguinhas, né? Então, vão formando grupos e vão conversando entre si e a gente, enfim, vira, é igual condomínio, gente. É condomínio, é uma comunidade feita de pessoas. Então, eventualmente, a gente tem que agir, dar bronca, né? Ou, enfim, a pessoa acaba sendo. A beleza do Fediverso, gente, é que se alguém der problema, a pessoa migra, ela não precisa perder a conta. Ela não precisa deixar de interagir, né, na plataforma. Ela pode simplesmente mudar de instância, ou criar uma instância própria, né, com seus amigos. E aqui, cumprimento de regras, também, novamente. Existem regras que são crime, né? Regras que protegem a gente, responsabilidade legal. E tem regras de convivência. Então, regras, crime. Não tem conversa, a gente corta. Regras de convivência, a gente dá uma chamada, a gente manda mensagem, se a pessoa estiver no grupo do Telegram, né, no grupo da instância no Telegram, a gente conversa com ela e tenta conversar. Tipo, olha, você não está descrevendo imagens. Você pode, por favor, descrever? Ok. Você pode, por favor, descrever? Não, eu esqueço de descrever. Então, olha, você tem a opção de migrar. Agora, dependendo do moderador que está falando isso, pode não ser tão. Aí é uma internet de pessoas feitas por pessoas para pessoas, né? E já as regras de convivência é isso. E a gente é inflexível com alt text, e se quiser chamar a gente de autoritária, sim, a gente tem que descrever a mídia, e é isso aí. Senão, entra em outra instância. Vai continuar federado com a gente, vai continuar com seus amigos que estão no Ursal, vai falar com todo mundo. Só não ali dentro. Audiência. A gente agora tem esse botzinho que faz as estatísticas da Ursal. Então, tem 401 pessoas ativas mensais, pessoas falando compulsivamente sobre café, Linux e mais alguma coisa. De um total de 3.511 pessoas inscritas. É uma instância relativamente grande. Tem muita gente. E se essas pessoas todas as pessoas que não estão ativas resolverem voltar, olha o tamanho dessa comunidade. Então, é isso. Conhecemos 37.251 domínios, é muita coisa. E estamos usando, enfim, a versão, isso aí não entendo, quem entende isso é o Cadu, que é nosso sysadmin. Eu estou falando rápido aqui, porque é muita gente também.
Isso aqui ninguém vai ver, mas, enfim, é taxa de retenção de usuários por mês após a inscrição, então varia, né? Varia e é sazonal também, então tem época que as pessoas estão mais trancadas em casa. Feriado não é tanto assim. Mandamos newsletter, enfim, isso varia. E como que a gente sobrevive, né? Como que a gente dá conta disso tudo? Todo esse trabalho de administração, ele é voluntário. Porque a gente acredita nisso, sabe? A Dani fez a Ursal, a Dani criou a Ursal, porque ela é ativista de direitos humanos e de internet, e ela estava 100% ciente do poço de chorume que ia virar o Twitter. Ela chamava as pessoas para... Ela ficava lá, eu lembro da Dani, fazendo trabalho de formiguinha no Twitter, falando, gente, venham para o Mastodon, vão para o Ursal. Ali é um ambiente seguro. E a gente torna esse ambiente seguro, a gente quer tornar esse ambiente seguro. Só que a gente tem custos, né? Então, tem hospedagem, tem domínio, tem os e-mails, né? Cada pessoa que entra recebe e-mail. Então, não é só o e-mail da newsletter, mas a gente tem os e-mails que vão para cada e-mail de aprovação, né? Então, isso tudo tem custo. Então, a gente tem uma arrecadação estimada pelo Apoia-se, a gente tem a campanha no Apoia-se, é estimado R$ 711 por mês, que segura muito bem a onda do que a gente precisa. Então, assim, vocês querem saber o custo estimado de uma instância para 3.500 pessoas? É menos até do que isso. Isso aí a gente guarda de contingência, porque uma hora a gente vai precisar de advogado. Não é, gente? Mas não é. É exatamente isso. A nossa contabilidade. Vamos lá, daqui eu não enxergo, tem que ser daqui. Caixa de entrada na Ursal, ProtonMail. Hospedagem na Netcup. Hospedagem de mídias e backups. Domínio.zone. Disparos dos e-mails transacionais. No intervalo de 6 meses. Cachê para artistas convidados da Ursal Sem Zona. Ursal Sem Zona, gente, é a newsletter que a gente envia para os apoiadores da instância. Porque o apoio também é voluntário. Ninguém é obrigado a pagar para estar lá, porque, enfim, a gente não tem publicidade, quem puder ajuda. Então, a gente faz um trabalho de pesquisa, né? A Dani começou esse trabalho maravilhosamente bem, eu estou tentando manter o padrão alto. Quem aí recebe a Ursal Sem Zona, por acaso, depois diz para a gente se gosta. E é isso, a gente envia como forma de agradecimento. É um trabalho totalmente voluntário também. Agora, de uns tempos para cá, a gente começou nessa edição agora, eu perguntei, olha, Patrícia, quanto a gente tem em caixa? A gente pode pagar para os artistas convidados? Pode. Então, a gente agora vai dar cachê para os artistas convidados. Porque se a gente pede para alguém, né, fazer uma HQ ou mandar um texto, né, por que não pagar? Para a gente é voluntário, mas para eles não têm a menor obrigação. Então, a gente agora vai pagar artista, porque é muito melhor do que pagar ferramentas de inteligência artificial para fazer uma coisa que, porra, na moral. A tesouraria, a gente tem uma pessoa, né, a Patrícia, desculpa, Bruna Iser. O dinheiro fica numa conta separada, enfim, é dedicado, e o restante fica em contingência para aumentos repentinos, porque muitos desses serviços são em dólar, novas contribuições para artistas convidados. Então, se a gente quiser, por exemplo, botar 2 pessoas na newsletter, e se a gente precisar de advogado, isso para a gente é uma questão, porque se a gente não tem como auferir idade, a não ser pela autodeclaração, a gente talvez precise de advogado um dia. Se a moderação é coletiva, né, e a gente talvez alguma coisa escape, a responsabilidade é nossa. Então, mais uma vez, isso é uma coisa que a gente pode conversar entre a gente, e isso talvez já esteja sendo conversado, mas eu não estou sabendo. Porque, enfim, é muita coisa na vida. A gente precisa pensar em proteção legal para administradores do Fediverso no geral. Porque qualquer coisa que vai acontecer agora, seja de idade, seja de discurso de ódio, seja com menores de idade, pode dar problema. Então, assim, ninguém quer que isso aconteça. Enfim, para a gente é isso. A gente acredita na soberania digital, que é uma prática coletiva. A gente sabe que... Dani está desde 2020 avisando, vão para o Mastodon, é muito melhor. O Twitter vai falir. Vai falir não, mas assim, você entendeu, faliu moralmente.
E da Ursal Ponto Zone é isso, o futuro é agora, é autogerido, a gente tenta fazer um espaço seguro e é nosso. É nosso, é da comunidade, né? Não é nosso, dos administradores, é da comunidade. A gente faz isso por vocês, por quem está lá, porque a gente acredita numa internet mais humana, né? Numa internet sem bot, numa internet sem big tech, numa internet que não colete dados, enfim. E autogerida. E obrigada. Esse é o ursinho da Bonecos Estranhos. Vou fazer propaganda aqui da Bonecos Estranhos. É uma lojinha que eles têm, enfim, na internet. Não é nosso, a gente não tem merchandising. E é isso. Obrigada. Eu falei rápido pra caramba. Depois a gente abre para perguntas. Mas quem é agora? Bolha, viu? Guto. Guto! É contigo. Alô, alô. Certo? Eu brinquei aqui na hora que a Lia estava falando que a gente, às vezes, sugere para as pessoas irem para outra instância. Sugere assim, vai. É uma sugestão meio vai. Sim, é porque toda instância tem regras e não faz sentido ficar uma pessoa na instância que não segue as regras. Bom, boa tarde. Eu sou o Guto Carvalho. Cadê o passador? Pode emprestar, por favor? Obrigado. Funciona? Funciona. Eu sou Guto Carvalho, aqui de Brasília. Eu sou arquiteto de infraestrutura, trabalho com computação em nuvem, tá? Trabalho com tecnologia de código aberto há muitos anos, mais de 20 anos. Né? Sou natural de Campo Grande, MS, mas estou em Brasília há 17 anos. Tá? Eu sou o fundador do Bolhaverso. O Bolhaverso é uma rede social de entusiastas de tecnologia. A gente subiu uma série de instâncias que estão listadas aí nesse slide. Instâncias são ferramentas, né, que oferecem algum tipo de recurso. Ferramenta para compartilhar fotos, vídeos, microblog, para fazer review de livros. Tudo com tecnologia aberta, software livre alguns, tá? E com um protocolo comum que permite a comunicação entre essas ferramentas, que é aquilo que foi falado de manhã. É como se você tivesse uma conta no Instagram e quisesse seguir alguém no Twitter. Nas ferramentas privadas, isso é impossível. Nas nossas ferramentas, isso é possível. Então, aproxima, né, as comunidades. O Bolhaverso, ele foi criado também aí aí estão os contatos, quem quiser anotar. Foi criado em 2023 ou 2022, eu não me lembro exatamente, um pouco depois da Ursal, tá? Junto ali durante a pandemia, tá? Porque além de ter essa questão da pandemia, de tudo que estava acontecendo, as ferramentas que a gente usava para se comunicar na época, né, as nossas comunidades de tecnologia, foram adquiridas e por algum tempo bloqueadas judicialmente no Brasil, e a gente falou, não, precisamos sair desse mundo e ter redes nossas, né? Então, dentro da bolha, o que a gente tem? Nossa, agora para mim enxergar lá, mas vamos lá, a gente dá para olhar aqui, né? Então vamos lá. É um local adequado para a comunidade, a gente usa a tecnologia de código aberto, a moderação a toda humana, feita por voluntários e membros do projeto. A gente quer oferecer um ambiente seguro, sem rastreamento, né, e sem propaganda. Esses são as principais motivações ali. Né? A nossa comunidade, quando a gente criou o Projeto Bolha, porque a gente queria que a nossa comunidade pudesse decidir as suas regras e não usar o termo de uso de alguma empresa privada, ter a nossa própria moderação orgânica, a nossa cultura com a nossa identidade. Né? E o que a bolha queria provar quando ela começou esse trabalho? Né? Ela queria provar que é possível ter redes sociais descentralizadas, né, para não fique concentrado, né, nesses monopólios, duopólios que a gente tem nas big techs, e que elas podem ser viáveis, inclusive para governos, comunidades e empresas privadas. Então, a bolha ela tenta provar isso, trazendo essas ferramentas, oferecendo essas ferramentas, inclusive ensinando como a gente instala essas ferramentas. Né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas lá para mostrar para vocês. O bolha.os, que é o Mastodon, mas a gente também tem rede de fotos, a gente tem rede de blog, o Cariboca aqui, que é quem cuida do Leme, Link Aggregator e Fórum,
que é tipo o Reddit, né? Quem conhece o Reddit. Tem o BolhaTube, que é para vídeos, e tem o Bolha Review, que é para quem gosta de ler livros e fazer, né, o review dos livros que está lendo. Tudo isso com código aberto, né? Tudo isso sem rastreamento, sem propaganda. A gente também tem ferramentas de chat, ferramentas de live streaming para quem gosta de fazer lives na internet, videoconferência, agendamento de eventos e uma série de outras coisas que a Bolha oferece, né? Em 3 ou 4 anos, a gente já subiu mais ou menos 120 serviços para a comunidade lá. Aqui são alguns deles. Em volta da Bolha, a gente tem ferramentas para ajudar a nossa comunidade também a ter uma internet um pouco mais livre, não deixar seus dados e seus arquivos na mão de empresas privadas. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis para as pessoas usarem lá. E uma das ferramentas que a gente tem na Bolha, que é o que a gente quer falar hoje e conversar sobre, é a ferramenta de compartilhamento de fotos, que o nome do projeto é PixelFed, mas eu vou falar fotos que fica fácil de todo mundo entender. A gente tem uma rede privada muito grande de compartilhamento de fotos, que pertence à Meta, né, tem aquele nome Instagram, e o PixelFed ele foi criado por um desenvolvedor europeu que queria uma alternativa a isso que fosse federada, que tivesse esse protocolo que permitisse a comunicação entre ferramentas do mesmo tipo ou da mesma família, né? Então, se vocês... Essa aqui é a tela do nosso PixelFed, bolha.fotos. Vocês vão ver que é muito similar à tela das outras ferramentas de foto. Você vai poder postar suas fotos, você pode fazer seus comentários. Mas ó, esse comentário aqui, por exemplo, ele não veio do PixelFed, ele veio de uma outra ferramenta, do Mastodon. Entendeu? Então a pessoa segue esse perfil do Mastodon, comenta no Mastodon e aparece aqui no PixelFed. Então ela é uma ferramenta completa, ela oferece o compartilhamento de fotos, ela oferece o compartilhamento de vídeos curtos, ela oferece também o recurso de stories, que você pode, né, mandar os vídeos curtos, que nem as ferramentas mais conhecidas, né? E o PixelFed foi o segundo ou terceiro serviço que a gente subiu. Foi um desafio, porque no começo o desenvolvedor era uma versão que a gente chama de alfa, né, assim, inicial, cheio de bugs, assim, problemas, mas o projeto cresceu muito. Hoje ele é financiado por algumas organizações na Europa para que ele consiga evoluir. Já existem governos na Europa utilizando o PixelFed, né, para lançar as suas fotos. Hoje de manhã, alguém falou de governos, eu não lembro quem que foi, que falou. O Dami, né? O Dami deve ter trazido aí para vocês os exemplos. Eu estava numa reunião, não pude vir, de governos que já estão usando essas tecnologias na Europa e em outros países. Então, mas a gente está desde o começo com ele, né? Ele também tem, aí o pessoal pode perguntar, mas tem aplicativo para celular? Tem aplicativo para celular que você pode usar no iOS ou no Android. Então, se tem aplicativo para celular, funciona no navegador, né? Não tem desculpa para não utilizar, e ele tem praticamente os mesmos recursos e até vai além, porque quando você tem um software construído por uma comunidade, a própria comunidade define quais são os recursos que eles querem ver naquela aplicação. Mas aí é uma decisão da comunidade, não é uma decisão comercial. Então, puxa, podia ter um recurso aqui para compartilhar a foto assim, ou assado, e aí o pessoal faz, codifica, não para verificar se vou conseguir vender mais ou menos, né? Mas sim para atender as necessidades daquela comunidade. Então, a ferramenta instalar é muito fácil, tá? Manter é muito fácil, porém, como a mídia, né, o tipo de mídia de fotografia, você pode colocar fotografia e vídeos curtos, que podem ter tamanhos. Eu esqueci de anotar meu tempo aqui, mas eu vou dar play aqui. Olha só. Eu sempre esqueço, eu coloquei para ir. E aí a gente armazenar essas fotos pode ser talvez um desafio dependendo da organização. No nosso caso da Bolha, o nosso bolha.fotos, a gente coloca as fotos em um que a gente chama de storage de objetos, que é um serviço que está fora da Bolha, que a gente não hospeda, a gente paga para que as fotos fiquem lá, porque aí lá é o armazenamento barra infinito, né? Então, não tem que me preocupar com isso na máquina que eu rodo a ferramenta. Eu jogo as fotos para fora, e é um dos poucos serviços que a gente usa que estão fora da Bolha. É para colocar fotos e também na próxima ferramenta que eu vou mostrar para colocar vídeos. Os desafios de moderação do PixelFed, eles são parecidos com o que a Lia falou do Mastodon, mas ele tem um painel de moderação que ele é até mais evoluído do que do Mastodon, porque a gente consegue
fazer a aprovação ou não aprovar em massa, né? Tipo, 25 usuários que você viu que são bots, já marca os 25 e já deleta, né? E você pode, no PixelFed, fazer uma coisa muito legal, que na hora que a pessoa pede para criar uma conta, porque o da bolha não é 100% aberto, você tem que pedir a conta. Então você pede a conta e fala: oi, tudo bem, eu sou o Guto, eu moro em Brasília, eu gostaria de usar a sua ferramenta. Quando não tem justificativa, não ganha conta. Quando a justificativa é suspeita, a gente tem a opção de mandar uma mensagem por dentro do PixelFed para a pessoa. Aí você tem um chatzinho lá, você fala: me fale mais, quero saber se é um bot, né? Se é uma ferramenta de spam. Se a pessoa não responde, eu já cancelo. Ou então, às vezes, a pessoa responde e a gente continua a conversa e fala: você já leu as regras? Tem certeza que essa instância é para você? Né? E toda instância significa ferramenta. Toda ferramenta que a gente instala no Fediverso, seja um PixelFed para fotos, seja um PeerTube para vídeo, seja um Mastodon para microblog, aquela comunidade que cuida daquela ferramenta vai definir as regras que tem que ser seguidas, vai definir ali o código de conduta que tem que ser seguido, né, os termos de uso que tem que ser seguidos. Então não adianta, a gente faz com que o usuário que vai usar a ferramenta tenha consciência de onde ele está entrando, né? Não é simplesmente nas ferramentas comerciais que vem aquele contrato de 57 páginas, né, que ninguém lê. O nosso contrato é curtinho, é rápido de ler, é rápido de entender as regras e a pessoa já percebe se ali é um lugar para ela ou não. Na bolha também não permitimos contas comerciais, só pessoas. A gente permite institucionais, assim, de organizações, mas comercial não. Magazine Luiza quer abrir conta. Não, infelizmente não é a instância. Cria a sua Magazine Luiza. A gente ajuda, inclusive, se quiser. Mas é isso. Então, a moderação, a gente tem hoje 4 conselheiros na bolha. Um dos conselheiros está ali, o Rui Ogawa, levanta o braço. O conselho da bolha ele existe para que decisões estratégicas e delicadas não sejam tomadas sozinho. Por exemplo, vamos desligar o PixelFed. Isso, uma pessoa sozinha não pode decidir isso. Tem que consultar o conselho, né? E isso evita que tenha um único dono que decide tudo, né? Então a gente tem 4 conselheiros, a gente tem mais ou menos uns 23 moderadores espalhados entre diversas ferramentas que nos ajudam voluntariamente a manter a nossa instância. Tá? A outra ferramenta é o PeerTube, que é uma ferramenta de vídeos, que seria uma alternativa aí ao YouTube. Inclusive, essa ferramenta PeerTube, a gente tem uma instância rodando chamado bolha.tube, né? O bolha.tube a gente subiu também com a intenção de conhecer a ferramenta, de ver como ela funciona, né? De aprender a mexer com ela, aprender a instalar e ajudar outras pessoas a usarem. Aqui também as inscrições são moderadas, a pessoa tem que pedir a conta. E como o vídeo ocupa muito espaço e tem um custo muito alto no storage de objetos, a gente seleciona pessoas para criar conteúdo lá dentro. Então, eu quero criar conteúdo de alguma coisa. Essa pessoa recebe uma cota maior, 50 GB, 100 GB de vídeo. Eu só quero assistir vídeo no PeerTube. Aí a gente dá uma cota bem pequenininha só para ela poder assistir vídeo. Então, porque também, né, storage não é infinito, cartão de crédito não é infinito, a gente tem que ter um certo controle, até porque a bolha não quer ser a maior, porque ser a maior é caro. Né? Dá um trabalho danado. A gente quer ser um case, um exemplo a ser seguido, porque a lógica do Fediverso não é ter uma instância com 1 milhão de pessoas. A lógica do Fediverso é ter 10 mil instâncias, né, conectadas, porque é assim que tem que ser descentralizado. Não faz sentido centralizar. Cai uma, cai todo mundo. Né? Então, o PeerTube também tem ferramentas de moderação que permitem a gente moderar os vídeos, as pessoas podem fazer reportes. Eu tive um caso muito delicado que, inclusive, eu tive que acionar o conselho, né? Porque uma pessoa que eu conto no PeerTube, na época que a gente estava começando, a gente não tinha definido ainda as regras todas, e começou a postar conteúdos de cunho religioso. Não estava nas regras, mas a gente falou, olha, você entendeu que a bolha é uma comunidade de tecnologia. O seu vídeo está um pouco distante dos outros canais, da realidade e tal. E aí eu falei, eu não posso moderar isso sozinho. Acionei o conselho, falei, conselho, o que a gente faz? E aquele moço ali me falou, leia as regras e vê se proíbe. Se não proíbe, deixa o cara. Né? E aí a gente deixou a conta porque não estava infringindo as regras, mas a própria pessoa, pelo bom senso,
né, falou, eu vou procurar uma instância que esteja mais conectada com o conteúdo que eu quero gerar, né? E aí ele foi para uma outra instância. Vou acelerar. Estamos aqui nos 2 últimos slides, praticamente. Aqui é a visão de como assiste um vídeo no PeerTube. Ó, você assiste um vídeo, esse aqui é um criador de conteúdo que está lá na Europa. Eu assino o canal dele, e o PeerTube tem um recurso muito legal, que eu assino o canal dele e eu faço um espelhamento do canal dele na minha instância. Ou seja, as pessoas que entram na minha instância para assistir o vídeo dele já assistem baixando o conteúdo da bolha, e não de um servidor lá na Europa. Então você tem essa possibilidade de esse vídeo é muito legal, mas não vamos deixar a pessoa sofrer lá pagando a conta sozinha. Eu vou replicar esse vídeo para cá e vou espelhar ele. Né? Então é uma ferramenta muito legal. Tá? Tanto o PixelFed quanto o PeerTube, são ferramentas que poderiam ser utilizadas pelo governo para ser a fonte primária dos seus arquivos. Né? Eu vou ter minha rede de fotos, coloco ali e replico depois para as redes privadas, mas sem o perigo de perder uma conta. Se perder uma conta numa rede privada, seus dados estão nas suas redes federadas. Né? Então, outros criadores de conteúdo também que hoje estão em redes privadas poderiam espelhar os seus vídeos no PeerTube, e aí caso tome um strike lá numa conta, não perde nada. Né? Pode redirecionar seus usuários para essa ferramenta. Então, são ferramentas legais, com possibilidade de moderação muito interessante. Tem também o PeerTube, tem aplicativo para celular, tá? E é basicamente isso que eu queria falar. As redes sociais, na nossa visão da bolha, elas têm que ser abertas, descentralizadas, tá? E se for de governo e tiver dinheiro público envolvido no processo, o código não tem que ser aberto. Isso não é uma opção. Isso tem que ser, né, tem que ser aberto mesmo, tá? E só um recado aqui para passar. A bolha também tem como uma das suas missões ajudar organizações sem fins lucrativos a subir as suas instâncias. Então, se você é governo de qualquer esfera, estadual, municipal, federal, universidades públicas, e querem subir as instâncias, falem com a gente que nós damos todo o suporte técnico, o treinamento para vocês subirem e operarem as suas instâncias. Eu aqui já trabalhei num projeto que subiu as instâncias do BICT, do Ministério da Ciência e Tecnologia, de PeerTube, de vídeos, e também do Mastodon. Né? Então, foi um dos projetos que a bolha já participou, tá bom? E é isso, gente, agradeço aí, estão meus contatos, quem quiser mandar e-mail ou entrar em contato comigo, estão aí os meus dados, tá bom? E passar para a próxima pessoa aí, quem que é agora? É o Cariboca, né? Muito obrigado, estou à disposição para as perguntas aí após. O vídeo a gente coloca lá. Não. Qual o nome do arquivo? P-Protocol. É outro. Som. Ana? Pode ser. Alô? Não, acho que tá dando para me ver, tá tranquilo, né? Bom, gente, boa tarde para todo mundo, para quem está assistindo a gente. Meu nome é Ana, e eu sou diferente, acho que de todo mundo, que a novata no Fediverso. Então eu acho que é bom trazer essa perspectiva, porque é justamente, eu acho que essa proposta de fala que eu trouxe aqui é de fato isso, uma proposta, né, de coisas que a gente imagina fazer. É uma organização, um movimento que está se organizando agora, então a gente tem muitas propostas, a gente começou a trabalhar em torno disso, e eu quero falar sobre o ponto de vista do design, porque eu sou designer, sou
professora, pesquisadora e também estudante de design hoje em dia. E só que diferente, acho que da maioria de vocês, a minha trajetória profissional tem muito mais a ver com empresas privadas, as empresas que produzem essas grandes plataformas, principalmente, né? Então, aqui, meu arroba, eu estou hoje na Orgânica ponto social, e essa sou eu muito feliz, há uns 2 anos atrás, com meu cabelo denuncia, com o meu mestrado, que eu pesquisei exatamente como que o design opera dentro de grandes plataformas. Então, eu fui falar com todo tipo de gente, já que está sendo gravado, então não vou poder falar com quais empresas eu falei, mas eu falei com muitas delas. Então, eu comecei a entender que talvez esse conhecimento de como opera o design ali dentro dessa ferramenta, que é quase uma ferramenta de conhecimento, né, o design, poderia ser muito útil para quem não produz software só pelo lucro, né, se a gente pudesse usar de alguma maneira isso. Então, além dessa trajetória, eu também sou essa pessoa em transição tecnológica. Então aqui foi um print que eu tirei das minhas abas de trabalho, em outubro, então dá para ver aí, aqui dá para ver melhor. Tem Gmail, mas tem RiseUp, tem o Drive, mas também tem o Nextcloud. Então é essa mistura de coisas que eu tenho vivido hoje, e eu estou nessa transição, e como vocês devem imaginar, não é tão simples fazer uma transição dessa, né. Primeiro eu tenho que fazer uma organização nos meus próprios documentos, né, o que fica, o que vai, como que vai ser a árvore de organização disso. E também as coisas são iguais, mas não são exatamente iguais, né. E aí, eu tenho, ferramentas muito parecidas ali, mas elas funcionam de formas um pouquinho diferente, e essa forma de funcionar diferente não é despretensiosa, né. Ela é feita de uma maneira que é justamente, para que você tenha um certo tipo de comportamento ali dentro, né. Então, não sei vocês, mas se alguém já tentou sair do Facebook, se alguém já tentou de deixar o Google como o buscador principal, ou deixou de usar, o Google Chrome, vai ter reconhecido o quão chato, o quão difícil é realizar essas tarefas, né. E essas coisas que deveriam ser do dia a dia, coisas corriqueiras para a gente fazer, que dá uma certa autonomia para o usuário da internet, elas não são à toa, né, e o nome disso se chama UX design. Então, um outro nome para o português, para design, a gente pode pensar em projeto, e é projeto de experiência do usuário que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. E esse nome usuário não é à toa, né, que a gente tem o mesmo nome que a gente dá para pessoas que usam drogas. Isso está bem relacionado. Então, no senso comum, as pessoas até imaginam que o X vai tratar só de tela, de desenhar telas, deixar as coisas mais bonitas, né. Mas, na verdade, o X ele é um pouquinho mais profundo que isso, né. Então, quando as pessoas começaram a elaborar essa ideia sobre experiência do usuário, elas estavam pensando em justamente criar um mundo digital que mimetizasse o nosso mundo real, né, já que é um mundo totalmente artificial, que eu pudesse criar essa outra dinâmica digital. E aí a pessoa que cria esse termo X é a Brenda Lauriel, que ela vai fazer uma analogia com o teatro, para poder explicar o que ela imagina que é essa experiência do usuário. E aí isso é muito útil, e aí eu queria que vocês imaginassem comigo agora, justamente um palco de teatro. E aí nesse palco, se existe, por exemplo, uma porta, os atores que estão ali dentro podem abrir e fechar essa porta. Se existe uma cadeira, as pessoas podem sentar, as pessoas podem se levantar, as pessoas podem jogar a cadeira num debate. Se tem uma mesa, as pessoas podem interagir com essa mesa, colocar coisas nessa mesa. Vocês me entenderam, né. Então conforme eu vou, colocando coisas nesse ambiente, as pessoas podem interagir com essas coisas. Então, pensando no ambiente digital, que é esse ambiente totalmente artificial, que eu posso criar ele da maneira que eu quiser, isso vai ser muito importante, né. Porque esse projeto do digital, ele foi feito por alguém que tinha certos objetivos. Então, assim como vocês já descreveram as instâncias de vocês que têm certos objetivos, toda ferramenta digital tem seus objetivos específicos que alguém definiu que seria, né. Então, alguns exemplos para ficar mais tangível isso que eu estou falando, né. Então, se você, entra no Twitter X, você pode ter 240 caracteres, hoje eu acho que é isso, que uma conta gratuita pode ter. Mas se você paga, você pode atingir até 25.000 caracteres. Então, eu começo a criar ali, formas diferentes de se comunicar segundo uma regra específica que foi colocada pelo dono dessa ferramenta. Se você quiser compartilhar um link no Instagram,
eu trouxe os prints, né? Aqui as postagens. Se você quiser compartilhar um link pelo Instagram, você não pode compartilhar esse link em qualquer postagem sua. Você precisa colocar ali onde o Instagram estabeleceu que pode ter link. Inclusive, você não pode copiar e colar o post, né? Uma ferramenta tão básica da computação, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, não existe dentro do Instagram, né? E a mesma coisa acontece também, por exemplo, no LinkedIn, que ele mascara os links das pessoas, né? Então, isso tudo pode parecer coisas pequenas, né, coisas banais, mas é importante da gente refletir que não só a gente cria objetos, mas a gente também é criado por eles, né, a gente se condiciona por eles. E aí, se a gente reparar os objetos dessa sala, a gente vai ver quem pode falar e quem pode escutar. E ainda mais quem está só assistindo, que pode interagir no site no chat só. Então, os objetos, eles vão criando um certo tipo de comportamento na gente, né? Então, é por isso que é importante da gente pensar como essas coisas são criadas, né? E o design, ele tenta pensar a partir daí. E aí, pode parecer até besta, né, esses exemplos que eu dei do Twitter, do Instagram, do LinkedIn, mas se você começa a pensar que quem paga pode falar mais do que quem não paga, eu crio um sistema hierárquico sobre quem pode falar ou não em última instância, né, isso não parece ser muito justo. E olha que a gente nem precisa entrar na questão de como o conteúdo é distribuído, né, na caixa preta do que são os algoritmos. Então, claro que todas essas decisões não dizem respeito só ao design, mas o design, ele materializa essas decisões, ele é capaz de convencer as pessoas de que essas são boas decisões e que o mundo funciona desse jeito, né. Eu até tenho uma amiga que ela já trabalhou no Itaú, e ela falou: "Ana, por que você acha que tem tanto designer no Itaú? Não porque eles acreditam que o design é uma coisa boa, mas porque é barato fazer pesquisa com design". E você teria um batalhão de gente ali trazendo coisas novas, pensando coisas novas, para implementar ali soluções dentro do design, dentro do banco. Então, essa vai ser a mágica da gente pensar o UX design, é pensar de uma maneira sistêmica, que depois vai ser tangibilizado ali na tela, em decisões ali, mas ele pensa de uma forma sistêmica tudo que está associado, né. Então eu vou pensar na interação, mas eu também vou pensar numa arquitetura que faça, eu vou pensar em como as pessoas interagem com as interfaces, né, eu vou olhar isso de forma sistêmica. E aí eu vou me perguntando como que as pessoas se relacionam com essas interfaces, para que depois eu possa manipular essas interfaces e tudo que rodeia elas para atingir os meus objetivos. Então o design é essa ferramenta, eu vou falar uma coisa forte aqui agora, mas é essa ferramenta de manipulação de comportamento em última instância, né. E, nas empresas proprietárias a gente tem batalhões, literalmente batalhões de pessoas pensando nisso todos os dias, dedicação total. Então é isso. Quando a gente pensa em design, a gente não está pensando só em interfaces, mais bonitas ou trocar a cor de botão, a gente pode pensar em todo o resto, né. Como é a comunicação dessas interfaces? Como a gente faz para chegar nas pessoas? Como que essas pessoas entendem, as redes federadas, né? Será que elas entendem? Como que elas, se associam a isso, né? Então o UX design, ele vai, ir mais para esse lado, né. E aí entra a onda. A onda, entre muitas coisas, e eu estou falando aqui dessa minha perspectiva, porque é a área onde eu tenho mais especialidade, é justamente essa iniciativa que vai, querer fortalecer esse universo de, redes federadas, em software livre, e deixando claro que a gente não é uma instância, não somos uma nova instância. A ideia é justamente construir infraestruturas que melhorem esse universo que já existe, né, porque é isso. Como que a gente fomenta, como que a gente usa essas ferramentas que estão à disposição das grandes plataformas para criar coisas que não sejam voltadas exclusivamente ao lucro, né, como que a gente se ajuda. E aí o que que a gente pode fazer, né, a primeira coisa é processo contínuo. Como que a gente identifica problemas, identifica melhorias e pode ir fazendo essas pequenas melhorias ao longo do tempo, né, do ponto de vista de software e de interface. Pensando em interface, redesenho dessas interfaces, né, o que que facilitaria a vida de uma pessoa, ou pensando nas pessoas que não estão acostumadas com o universo federado. Porque eu falei, né, eu sou uma usuária nova de redes federadas e
para mim foi muito difícil entender a coisa da instância. Pode ser uma coisa muito simples, né, mas para mim foi muito difícil de tipo: "Como assim? Eu sigo a fulana que está em outro lugar". Então, como que a gente explica isso através do design para as pessoas, né, através dessa comunicação? E, claro, repensar funcionalidades que podem ajudar as nossas comunidades, né. Então, a Lia falou de vários problemas de moderação. Será que não tem formas da gente criar fluxos melhores de moderação? Claro que a tecnologia não vai resolver o problema de tudo e de todos, mas a gente pode pensar nesse sentido, né. Então, por isso a gente entende que no final das contas, o tema da palestra era a disputa política, né, porque quando eu penso em design, na construção dessas ferramentas, é quase uma construção de como as pessoas interagem com o mundo. Então é nesse sentido que a gente está construindo realidades, né, e como que a gente pode construir realidades que ajudem a fomentar esse lugar que é menos tóxico, ou pelo menos a gente espera que seja, né. E aí, nesse sentido, que eu convido vocês para pensar isso junto, né. Então, nesse evento a gente está lançando, essa nossa primeira pesquisa, que é uma pesquisa sobre usabilidade em redes sociais como um todo, e a gente tem uma área específica sobre, redes federadas, para que vocês contem quais as coisas boas, as coisas ruins nas interações que vocês têm hoje, e a gente começar a elaborar esses planos que a gente tem. Então, é um pouquinho sobre isso. Aqui o contato da Onda, especificamente, e era isso que eu tinha para falar. Então, primeiro gostaria de agradecer ao Thiago Scarnio pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui conhecendo os camaradas aqui, né, tanta gente que já conversava antes, nem imaginava como eram, né, é muito legal, né, e pessoas novas, contatos novos que eu conheci aqui, né, os demais colegas também pelos insights, né, aprendi bastante coisa hoje, graças ao ponto de vista que vocês deram aí. E também sem esquecer do Vladimir, né, que todo o suporte que ele deu com as reservas aí foi essencial para a gente estar aqui hoje. Eu me chamo Paulo Roger, né, também conhecido como Cariboca, no Mastodon, e Ademir no Leme Brasil, né, Ademir é porque é uma brincadeira com admin, então foi... muita gente achava que era o meu nome, é só uma brincadeira. Eu Eu sou desenvolvedor e entusiasta de protocolos de comunicação e vanguarda tecnológica, né? Engenheiro mecânico por formação, trabalhei 15 anos na área, passei por indústrias de aviação, energia eólica e automotiva, mas hoje eu me dedico totalmente ao desenvolvimento de software. Então, então aqui eu elenquei alguns problemas, né, que a gente tem hoje das plataformas que são proprietárias, né? Controle de dados, né? Dados cidadãos. Então, a gente tem hoje, né, os usuários do Instagram, do Facebook, etc., tem todos os seus dados em países estrangeiros, né?
uma potência estrangeira, né, como os Estados Unidos, a gente já tem um histórico de relações com os Estados Unidos que não é favorável para a gente, como brasileiro. Falta de transparência, né, segurança pública e combate a fraudes, né, então as plataformas são ineficientes contra golpes, isso porque o que interessa para elas é o lucro, então eles anunciam o golpe, né, isso daí saiu em vários lugares aí, né, quanta gente que sofreu golpe, porque estava dentro da plataforma, né, o anúncio, ele simula uma postagem normal, então a pessoa, muitas vezes, ela não identifica que é um anúncio, ela pensa que faz parte do feed dela, e principalmente pessoas que são mais leigas com tecnologia, né. Aí a falta de transparência, né, sobre os algoritmos, né, como a colega mencionou, né, a caixa preta, né, são totalmente opacos, a gente não sabe como entra uma coisa e sai outra totalmente diferente, né, e dependência estrangeira e fragmentação, né. Então, mais uma vez, né, a gente fica dependendo, né, de plataformas que estão em outros países, enquanto a gente tem pessoal capacitado aqui no Brasil para não só desenvolver plataformas, mas para hospedar e cuidar e fazer moderação, e todos os profissionais ligados a isso, a gente tem gente capacitada aqui, né. Então, aqui, né, nesse slide eu coloco alguns exemplos, né, que a gente, como brasileiro, né, a gente tem que ter orgulho da nossa tradição de vanguarda tecnológica, né. A gente solucionou problemas com tecnologia que, mais uma vez, uma potência estrangeira, que eu não vou citar o nome, mas tem problemas aí com votos, né, leva dias, meses, sei lá quanto tempo, para semanas, para a apuração de votos, né, de presidente, e a gente no mesmo dia já sabe, né, com uma tecnologia desenvolvida aqui, em algumas horas. Então, a gente tem o Pix, né, também, né, se você mostrar o Pix para um estadunidense, ele vai ficar maluco, porque eles não têm nada nem similar nisso, e a própria lei americana proíbe algo tão prático assim de ser feito, né. Se vocês quiserem bibliografia disso, depois eu compartilho, né. E a identidade digital, né, do gov.br também, que é inovadora, né, e facilita muito, né. Então a gente tem esse capital humano aqui capaz de desenvolver esse tipo de tecnologia e criativo o suficiente para desenvolver soluções, né. E lógico, né, citando outros exemplos de tecnologia também, tem o chip do boi, né, tem a Embrapa, que é líder mundial, né. Então, a gente tem muita gente capacitada aqui para trabalhar, a gente só não tem a fomentação acontecendo aqui, né. Então, esse é o nosso cenário atual, né. Eu empresto aqui o termo colonialismo digital, né, de um livro que tem esse nome, fala justamente sobre esse problema que a gente tem hoje, que ele é análogo ao problema que a gente tinha na época colonial aqui no Brasil, né, que um exemplo, né, a gente plantava o algodão ia ser manufaturado na Inglaterra, eles fabricavam o tecido e vendiam depois a roupa por um preço muito mais alto aqui, sem ter que ter plantado algodão nunca, né. Ou o chocolate suíço, que é delicioso, mas na Suíça não tem uma árvore de cacau. Então, é esse tipo de colonialismo que a gente vive hoje, só que em vez de recursos naturais, os recursos são os dados, né. Eles colhem os dados aqui de todos os brasileiros, trabalham nisso, né, lucram em cima disso, e o lucro todo vai para essas potências estrangeiras, né. Todo o trabalho que é feito em cima disso, não fica nada disso aqui, a gente só fica com o ônus, né, que são todos os problemas são causados, né, desde problemas sociais, né, de ordem de doenças mentais que estão atreladas também aos algoritmos, né, que são produzidos por essas empresas, e há muitos outros, né. Então aqui um exemplo, né, de como esses algoritmos são manipuladores, né, o caso que ficou muito conhecido, né, da Cambridge Analytica, né.
Então, eles pegaram dados de milhões de usuários, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, né, e conseguiram manipular mesmo, né, como o colega citou agora há pouco, a opinião pública, né. Então, isso demonstra o poder que essas empresas têm nas mãos, né. E você pensar, né, no Mark Zuckerberg, que é uma pessoa só ter todo esse poder, chega a ser assustador quando você reflete sobre isso, né. E daí, indo mais agora para questão que vai afunilando para o que eu queria falar dos web fóruns, né. Então a gente teve uma crise da informação, né, isso foi documentado e relatado por vários jornalistas na época, né, que como estava comum, né, as pessoas só conseguirem resultados bons na pesquisa do Google quando adicionavam Reddit junto do termo, né. Isso demonstra que, o Reddit, com uma curadoria feito por seres humanos, né, não tinha nem IA na época, né, eh, tinha IA, mas não dessas LLMs, né, que a gente tem hoje. Eh, ela gerou um capital valioso todo de informação, né. Capital esse que mais para frente o Reddit vai vender para empresas de inteligência artificial e vai começar a lucrar em cima, né. Então, isso mostra, né, 2 coisas, né, o conceito de institution do Corey, né, que o Google ele vem primeiro com um serviço, essencial, né, e a partir do momento que ele acaba com todos os outros concorrentes dele, ele passa a adotar práticas que não beneficiam mais o usuário, mas beneficia a busca do lucro. E isso acaba sendo, interesse antagônico, né, porque não o que é necessariamente bom para o usuário vai ser bom para a empresa, né. E a gente tem isso na prática, né, na prática material do dia a dia que a gente percebe isso, né, por, eh, vários problemas sociais que a gente tem hoje, todos ligados a esse problema com as big techs. Então, né, a armadilha do jardim murado, né, por que que eu chamo de armadilha? Por muito tempo o Reddit, ele foi uma plataforma amiga do software livre, né, ele era inclusive todo feito com software livre, o código dele era todo disponível, né, e a partir do momento que ele chega nesse patamar de ser a plataforma com informação para qualquer tipo de busca, né, e tá todo esse poder, né, relacionado a dados na mão de uma única empresa, ele começa também a seguir o mesmo caminho natural que todas as outras plataformas seguem, né. E que o Corey especifica lá no método dele, né, de análise. Então, confiar num modelo, né, de que depende de empresas privadas para desse tamanho, né, de tanta informação, né, dessas big techs, é uma armadilha, porque do dia para a noite ela pode mudar toda a política dela, né. Então o Reddit fechou o código, depois ele bloqueou as APIs, né, que foi esse escândalo que teve em 2023, né. E a partir daí ninguém mais conseguia buscar através de código o conteúdo do Reddit, a não ser fazendo scrapping, mas daí é uma prática muito problemática. Isso daí impediu, né, outros aplicativos que dependiam do Reddit, outras plataformas que também podiam fazer o uso de dados curados, e com isso surge a solução, né, que é o Fediverse e o protocolo do ActivityPub, né. Então, aqui uma explicação bem rápida de como funciona o protocolo, né. Primeiro ele precisa que o usuário siga, né, aqui eu fiz baseado no funcionamento do Leme, né. O usuário segue uma comunidade, né, que no exemplo é a comunidade Linux no leme.world, que é uma instância de Leme, né. A partir daí, acontece a descoberta, né. Então, a instância remota, que é o leme.world, reconhece a instância do usuário que está fazendo a requisição,
uma vez que ele troca essa informação, ele passa para estabelecer a comunicação, né? Então, ele envia a atividade, né? Aliás, uma curiosidade, né? ActivityPub, porque faz envio de atividades públicas, né? Então, por isso que esse nome do protocolo. E, por sua vez, a conta pessoal envia a atividade follow, né? Que é uma requisição HTTP post, né? E a partir disso, você tem uma federação contínua. Então, depois que ele faz essa conexão e estabelece, né? Ele tem os endereços tanto da comunidade quanto do usuário que está seguindo. Todo novo post na comunidade gera uma atividade no servidor chamada create, né? Ela faz um anúncio com uma atividade chamada announce e vai para a caixa de entrada de todos os seguidores, né? Então ele empurra essa atividade, né? A instância recebe, armazena e exibe o post, né? Então, outra coisa interessante, né, é que todos os posts ficam armazenados na própria instância do seu usuário. Então, se algum dia essa outra instância cair, essa informação não é perdida, porque ela está ali. Então, isso demonstra, né, como a gente consegue distribuir a informação, ao invés dela ficar cercada só dentro do Reddit, para depois um bilionário comprar um jato novo, sabe? Aqui a informação ela continua viva para o benefício das pessoas, né? Aliás, uma coisa interessante, né? O Reddit foi avaliado, graças a esse trabalho de curadoria humana, né, em 39 bilhões na última vez. Então, é um valor que ele tem agregado de milhões de pessoas pelo mundo, que construíram uma base de dados e foram melhorando ela cada vez mais através dos anos, e ficou de graça na mão de um bilionário para ele lucrar para ela e ensinar a IA como substituir o trabalho de outras pessoas. Então, as alternativas aqui, né, o Leme, o PyFed e o Friendica, né, cada um propõe maneiras diferentes de utilizar o protocolo, né, com soluções diferentes, e isso demonstra também que o fato do ActivityPub ser um protocolo aberto e com especificações bastante maleáveis, a gente consegue ter uma gama grande de implementações diferentes, e a gente consegue ver também algumas soluções muito criativas, né? Então, o PyFed, ele tem uma ferramenta que ele funciona como um tipo de Stack Overflow já hoje em dia. Ele tem uma ferramenta de votação, né? Então, numa aplicação governamental, né, a gente já tem a identificação no GovBR, né? Se a gente atrelar isso a um usuário, você consegue fazer uma votação online à prova de fraudes, né? Dependendo de como a gente fazer isso na implementação do servidor. Né? Então, para concluir, né, é essencial que a gente tenha como política de Estado, né, o estabelecimento de plataformas brasileiras, né? Sejam elas privadas, né, ou não, mas que sejam dentro do Brasil, porque vão respeitar as nossas leis e não vão estar sujeitas a leis do exterior, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem leis que qualquer plataforma é obrigada a fornecer qualquer tipo de dado e sem fazer anúncio público que ela foi obrigada a fazer isso, né? Tanto que a RiseUp, né, que a colega mostrou que tem e-mail, ela faz uso de uma estratégia chamada de canário, né? Ela coloca na página dela, até hoje o governo americano não tem informação. Ela não pode divulgar que o governo pediu, mas ela pode parar de divulgar que nunca foi pedido. Podemos. E daí o encerramento é isso, né? É demonstrar que a gente não pode continuar refém de outros países, e essas implementações ela tem um valor muito grande se a gente trabalhar juntos, né? Governo e
instituições privadas. É meio freestyle. Até porque eu vou falar de infra e se tem uma coisa abstrata na engenharia, é infraestrutura. Não tem muito como desenhar. Bom, eu sou o Marcos, queria agradecer Thiago e a toda a comunidade presente hoje por me trazer até aqui para falar um pouco da experiência da POP. Compartilhar que nem a Ana, eu sou uma pessoa nova no Fediverso, nova, tipo, sei lá, 2 anos. Mas eu trabalho com... que eu trabalho com tecnologia da informação já faz bastante tempo. Eu fiz engenharia de software, nunca concluí, mas engenharia de sistemas se chama no Uruguai. Engenharia naval também, mas nunca concluí, mas hoje em dia trabalho com isso. A Pop Solutions, ela surge de uma pira que foi a gente ficar sem emprego. Eu coordenava uma equipe de programadores lá na Paulista e a gente tinha o governo das Bahamas hospedado com a gente, tinha a Secretaria de Agricultura. Aí o cara que era o dono da empresa cheirou tudo nas Bahamas, não pagou salário 3 meses, da noite pro dia tinha 10 caras na minha equipe. E aí, meu, vamos fazer o quê? Cara, eu tenho um servidor velho lá em casa, vou botar na garagem, vou chamar um IP público lá da Vivo e vamos migrar tudo para lá. Ah, mas vai dar certo? Eu falei, se não tentar, não vamos saber, né? E aí eu morava na zona sul de São Paulo, começou com um servidor da Dell, um R700, um 7100, um T7500, biprocessado, tinha placa de vídeo, tudo. E o negócio deu certo. A gente começou a hospedar. O primeiro cliente foi a Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado de São Paulo. Hoje em dia a gente tem o maior banco de dados de estatística pesqueira, a maioria dos acessos do Japão. E, enfim, a Pop sumiu gente, apareceu gente, e a gente foi fazendo um coletivo de pessoas, administradores de sistema, que estavam dispostos a ter infraestrutura. Quando a pessoa fala de infra, eu acho muito engraçado que hoje em dia o pessoal fala infraestrutura como código. Gente, não existe infraestrutura como código. Se você entra num jogo, dentro de um universo inteiro, se esse jogo é digital, essa infraestrutura ela é digital e, portanto, imaterial. E se ela é imaterial, tá? Ela é solvível. A única coisa que a gente tem de imaterial que é insolvível é o conhecimento em si. E é óbvio que é muito maior do que o conceito de infraestrutura. Quando sou chamado pela Fábio, pelo Thiago, para participar da rede aqui da turma do Fediverso, encontrei um bando de louco, nem todos corintianos, mas fiquei muito feliz de ver que a necessidade de colocar esses dados numa infraestrutura em que o controle de ponta a ponta fosse das pessoas que estão hospedando essa informação, fosse verdadeiro. Hoje em dia a gente hospeda assim, muito data center, que você vai lá, você compra uma VM, só que essa VM é um colocation. O que é um colocation? É um cara que tem um galpão gigante, aí ele divide esse galpão em 4, 5 seções e fala, ó, data center 1 é aqui, data center 2 é ali, o 3 é aqui, a empresa 4 é lá. E basicamente a maioria dos colocations do mundo são financiados por Equinix, Open Data, Amazon e os velho gato de sempre. Então não adianta nada se a gente não hospedar o negócio materialmente, fisicamente. Qualquer pessoa que sabe instalar um sistema operacional num pendrive, subir um Windows, um Linux, qualquer coisa, sabe que quem controla aquela máquina fisicamente controla tudo, absolutamente tudo. Amanhã o meu cliente esqueceu da senha do usuário root, eu vou lá,
vou reiniciar a máquina, vou abrir o Grub, vou entrar em No Quiet Mode, vou acessar o root binariamente, vou mudar a senha e vou ter acesso a isso de novo, e isso só é possível com acesso físico. Ou, sei lá, AVM da vida, alguma coisa assim, um serial console. Então, o que que acontece? Desde que surge a LGPD, qualquer tipo de hospedagem de dados que não está no Brasil, por definição, é ilegal. E, bom, é isso que eu tinha para falar, brincadeira, não. Então, assim, o que que acontece? Entra a minha pira, que em 2014 começou a pop, pá, não sei o quê, 2018 o negócio começou a ficar sério. E eu comecei a ver esse crescimento do grande monopólio de venture capital, né, do mundo, e 70% hoje em dia do capital do planeta Terra, a commodity principal dele não é soja. A gente não tem 70% do PIB do planeta Terra não é mais aço, não é silício, gente. É dado. E eu que fui lá, estudei ciências sociais, não entrei na Ursal, mas estudei ciências sociais, fui ler Marx, e o capital pertence a quem detém os meios de produção, certo? Marx 1.0, né? E aí eu falei, pô, e os meios de produção da informação? Porque Marx não preveu isso aí, né? Que a gente ia ter informação e quem detém o processamento dessa informação detém os meios de produção. E dito e feito, nós chegamos no século XXI, o capitalismo selvagem estourou no norte, e nós temos as grandes empresas, 70% do venture capital do planeta Terra está baseado em dados. E aí eu falei, não vou desistir desse data center. Não estava dando muito certo, não. Umas horas roubavam meus fios de fibra ótica lá, achando que era cobre, né? Caía tudo. Gerador que travava a bomba de diesel. E eu lá, virando madrugada, fazendo o negócio rodar. Aí, enfim, não desisti. Eu cheguei nessa brisa um dia de que os meios de produção, eles são literalmente quem detém os meios de processamento de dados. E aí eu falei, não vou desistir jamais disso aqui. Isso aqui virou um mote de vida. E o Fediverso vai acabar, de certa forma, uma hora passando por isso. E quando a gente fala de soberania, eu odeio essa palavra, gente. Soberania é a coisa mais horrível que tem no latim. Que é dos reis, né, cara? É um negócio que... Bom, enfim, né, da nossa importância... vamos ressignificar, mas a nossa importância como uma nação tecnológica, ela tem que passar em algum momento, e não pode ser na base... Porque não adianta nada nós trazer data center para o Brasil e o capital ser estrangeiro, né? Vocês concordam? Nós vamos sair do nada para lugar nenhum. Vamos botar a Amazon aqui, Google, Azure, e aí, processar dado, comprar dado de gringo, o gringo leva o dinheiro e bota lá para fora. Então, enquanto essa infraestrutura não for verdadeiramente brasileira, e aí eu pego alguns exemplos, por exemplo, o Uruguai, através da Agência Nacional de Telecomunicações, Antel, tem um data center próprio deles. Na Argentina existem, dentro dos governos que são, né, provinciais, existem centros de processamento de dados soberanos do Estado. E todo mundo, de certa forma, dependendo, obviamente, pode... No caso do Uruguai, qualquer um entra lá no site e compra uma hospedagem 100% estatal. A Petrobras do dado. E a gente ainda está patinando nesse sentido. Então, a Pop Solutions ela surge primeiro uma boia salva-vida. E a gente vai transformando essa boia salva-vida e pegando uma sucata que sobrava aqui, um leilão do Itaú que jogava um servidor por lá. E aí a gente ia pegando umas máquinas velhas, construindo, até que sobrou um dinheirinho, conseguimos comprar máquinas novas, e isso foi crescendo, geradores, placa solar. E aí a Pop hoje em dia é o que ela é um centro de processamento de dados, que tem 4 racks mais ou menos, temos 600 GB por segundo de transmissão de link aggregation com SFP, e HD já perdi a conta, nem conto mais. Mas a grande questão é que ela surge como um movimento coletivo,
Mas o nosso objetivo principal é trazer essa visão de que não existe soberania e autonomia se você não detém controle daquilo que você quer ser soberano sobre de ponta a ponta. Então, para isso acontecer, você tem que instalar a tua fibra ótica. Se alguém tiver controle da tua fibra ótica, o cara intercepta a tua DNS. Hoje em dia, vocês acham que o Cloudflare ganha dinheiro como? É só DNS, gente. Porta 53 e mais nada. IP aqui, requisição lá e um header de 128 KB. Os caras estão controlando o DNS e rodando bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, se a gente não traz esse debate e não ser uma política de governo e tentar transformar isso numa política de Estado, eternamente a gente vai continuar sendo refém disso. E parte disso, dessa influência, dessa consciência social, dessa preparação da população, que no fundo só quer compartilhar a foto do gatinho lá, às vezes. Quer ver a mãe no final de semana, porque mora a 2.000 quilômetros e a mãe entra, que nem minha mãe entra no Instagram e fica vendo minhas fotos e tal. Tô convencendo ela de entrar na orgânica, é difícil, tô tentando. Passa por isso, da gente dar um espaço para a população se informar, livre desses algoritmos tóxicos, livre dessas publicidades, e o mais importante, numa infraestrutura que esteja aqui. Amanhã romper um cabo de submarino e pronto, acontece o que aconteceu no Egito faz 3 meses, que ficaram sem internet, porque um navio bateu num cabo subterrâneo de fibra ótica. Então não adianta muito a gente também hospedar os dados do governo lá fora e também não adianta muito botar a Amazon, que é botar o lobo para dentro de casa, né? Aqui no quintal nosso ou, sei lá, seja onde for. Ah, não, porque vai gerar emprego. Gente, o dia que data center gerar emprego, vocês me falam, entendeu? Que eu não assim, o que gera emprego é trabalho com software, com solução, com suporte. Data center em si gera emprego na China, que fabrica HD e silício. E, enfim, eu não trouxe desenhos, fotos, nada, porque eu acho que a minha apresentação ela era um pouco mais ideológica nesse sentido, de poder dialogar com todo mundo aqui. E depois, nos debates, eu conto um pouco mais dos bastidores do Threads, que está integrando o Fediverso. Então, o Instagram vai ser integrável com a gente. E aí a gente vai conversando com as dúvidas que surgirem mais para frente. Nos bastidores, isso não é furo. Nos bastidores? Não. O Threads foi feito uma pesquisa no ano passado, começou a ser integrado com o ActivityPub. E a Meta pretende, para daqui 2 anos, ter as redes deles 100% integradas. Aí depois vocês me contam o que vocês estão vendo uma notícia exclusiva vindo da Pop. Né? Eu vejo isso, assim, nesse momento eu vejo com os olhos. Mas é uma coisa que a comunidade tem que se envolver e tem que ver, porque a Ursal, como é que vai moderar isso aí, né? Quando teve aquela primeira integração do Threads com né, aquela primeira ponte ali, a gente cortou. A gente não deixou entrar no Ursal, não. Até hoje, se eu quiser ver uma conta do Threads, eu tenho que entrar no Threads. E é horrível, gente, é horrível. Vocês frequentam Threads? É horrível. Então, mas do nada a tua instância consegue 3 bilhões de contas a mais que podem ser seguidas pela sua mãe para ver gatos e receita de bolo. O Threads conseguiu passar o Twitter faz 2 semanas em usuários. Sim. Não é muito automático, mas é mais ou menos isso. Para as instâncias, né? Para as instâncias pequenas, era a nossa maior preocupação na época, e também da Ursal, porque a gente não sabia como que o Threads ia entrar raspando, né? Os nossos dados, e a gente falou, pô, a instância pequenininha, se vier um robô do Threads aqui, vai derrubar na hora, né? Vai raspar tudo, levar,
e indexar lá para sabe-se lá o que eles vão fazer com isso, né? Então, o primeiro bloqueio foi por uma questão de segurança, para não nos derrubar, né? E agora a gente está olhando com muita cautela o que está acontecendo. É por isso que esses momentos aqui que a gente começou a fazer de encontro para debater estratégias e fortalecimentos do Fediverso são tão importantes para a gente começar a articular isso de forma conjunta. Queria agradecer o Marcos. Exatamente, para passar para as dúvidas agora online. No momento, na verdade, como a maior dúvida que tem aqui são 3 perguntas que perguntam a mesma coisa, eu já vou responder. Se vocês podem compartilhar os slides, o povo todo quer ter acesso a essas pesquisas, dados, apresentação, que o povo mais quer. Posso confirmar que a gente vai colocar, disponibilizar tudo no site do evento? Então Pode é isso, sim. gente. Eu já postei no Fediverso lá no Mastodon. Aí, ó, galera, rápido é isso. Inclusive, respondam a pesquisa da Onda, vai ser tudo Quem não disponibilizado. responder a pesquisa da Onda, o Homem do Saco vai buscar à noite. O link da pesquisa vai estar no site do websocial.org.br, assim como todo o conteúdo aqui disponibilizado, e o link do lançamento, daqui a pouco, do livro do Ibram também, já vai estar disponível no site, a gente está correndo para isso. Continue acessando nossas redes. Então, tem 3 perguntas, tem uma pergunta específica aqui para o Guto, que o Marte perguntou qual o posicionamento, se vocês quiserem comentar também, que eu acho que é uma relação, diz respeito a todas as instâncias, qual o posicionamento do moderador do Bolha em relação ao uso indiscriminado de artes de inteligência artificial generativa, e como esse uso pode afastar as comunidades associadas ao ambiente seguro do Bolha e considerada oferta, não entendi, que é o que a Bolha, o ambiente que a Bolha quer oferecer. Sobre essa questão do uso, como é que é em relação ao uso indiscriminado de artes de IA? Não, quem perguntou, quem fez o Marte. Então, a questão de a Bolha, ela é uma comunidade de tecnologia essencialmente, né? Ela veio do Telegram, né? Ela veio do Twitter, pessoas que discutem tecnologia, engenheiros de software, engenheiros de infraestrutura. Então, o estudo e o uso das tecnologias fazem parte. Lá no nosso blog, né, o Conselho da Bolha se reuniu um ano e meio atrás, conversou e a gente fez um post que está no nosso blog, bolha.blog/conselho, que diz o que a gente pensa sobre o uso dessas imagens geradas por inteligência artificial e qual é o nosso posicionamento em relação a isso. Em resumo do post, né, a gente não vê problemas em gerar imagens com ferramentas e postar no Mastodon. Ponto. Entendeu? Entendemos as colocações de todas as outras instâncias, dos profissionais, dos artistas, mas o conselho da Bolha, que não sou só eu, decidiu que não era necessário proibir o uso de imagens geradas por IA. Só complementando aqui, a gente não tem nenhuma regra específica em relação a isso, mas a gente tem uma comunidade muito ativa. Então, também tem isso. Se uma pessoa posta uma foto claramente feita por IA, alguma imagem feita por IA, vão aparecer 15 subtweets relacionados, né? Subtweet é quando a pessoa escreve, faz um comentário sem responder diretamente aquele post. Vão ter 15 pessoas paralelamente falando. Né? Cara, o cara está numa instância de esquerda e posta IA acabando com a água do planeta. Então, assim, as próprias pessoas começam a reclamar do que está acontecendo. Então, acaba virando uma espécie de automoderação. A gente não tem nenhuma regra estabelecida sobre isso ainda. Né? Não sei se a gente vai precisar fazer isso em algum momento, mas acaba virando uma coisa de senso comum. E ali dentro mesmo as pessoas vão se organizando para não interagir ou reclamar desse tipo de conteúdo, enfim. Agora que eu me lembrei da reunião do Conselho da Bolha, a gente definiu uma regra só, que toda imagem que seja postada, gerada por IA, tem que ter a hashtag IA e tem que ter a hashtag da ferramenta que gerou, né? Entendeu? Então, assim, para identificar claramente, foi gerada por IA, foi gerada por IA no Midjourney, e, se possível, colocar o prompt no alt, né? Pode ser nossa regra 29. Então, eu acho que esses exemplos são importantes para falar que, como são espaços com maior autonomia, é possível criar processos de governança, né? Que as pessoas possam dar os seus 5 centavos sobre a questão e aí a comunidade decide isso junto, né?
Então, acho que é uma outra forma de entender também rede social, não é alguém autoritário que fala, vai ser assim ou assado, né? Existe esse espaço. Pessoal aqui, né, os bons olhos do Threads e o Cariboca também estão pedindo, né? Quando eu falo que eu vejo com bons olhos, é que a Meta tá falando da gente, tá? Não é o que o pessoal falou, a maioria, quem tem noção, deu uma bloqueada lá, tá? Segunda coisa, o Linux entrou dentro do Windows, eu nunca vi o Windows entrar dentro do Linux e não é pro VM, né? WSL tá aí de prova. A própria Microsoft está aceitando a mesma coisa com o Fediverso. Então, cedo ou tarde, isso está respaldando. Aqui é um trabalho de ação bem forte. A pergunta para o Cariboca pergunta como ele vê as principais necessidades de desenvolvimento do Fediverso, o papel das possibilidades do Brasil nesse assunto. Beleza, só peço que sejam mais sintéticos, que daqui a pouco a gente tem outra parte. Tá. Necessidade de desenvolvimento. Tá. Então, hoje uma necessidade muito grande que tem no Fediverso é de justamente ferramentas, melhores ferramentas de moderação, né? A gente tem o Fedicir, que é uma iniciativa que ela depende, ela é uma corrente de confiança. Então, as instâncias, elas vão uma recomendando as outras, né? E elas vão tendo uma pontuação melhor, as que são recomendadas por muitas instâncias. E recomendação dessas instâncias que têm uma pontuação melhor acabam também tendo um valor maior. Então, nisso daí, a gente foi vendo, gerando uma cadeia de instâncias que são consideradas saudáveis. Só que ele não é implementado no protocolo, né? São só instâncias do Leme, né? Quando a gente fala instâncias, são servidores que estão rodando o código do Leme, né? Instâncias do Leme que estão usando essa ferramenta. Isso daí, a nível de Fediverso, facilitaria muito o trabalho das moderadoras, né? Dos moderadores, porque já bloquearia de cara os maus atores dentro do protocolo. E qual que é a outra pergunta? Fediverso? E o papel e possibilidade do Brasil nisso. Tá, o papel e possibilidade do Brasil é justamente na questão de não ter mais a dependência de plataformas estrangeiras, né? Os dados ficarem aqui para servir o povo brasileiro, né? Então, o dinheiro, em vez de ir para outros países, ficaria aqui, né? E fomentaria a indústria, desenvolvimento de software, mais trabalho, né? E toda a implicação social que vem disso. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Queria muito agradecer a vocês mesmo. Vocês fazem um trabalho incrível e é isso, de pessoas para pessoas. A gente tem as big techs bilionárias mantidas por essas empresas, né? E a gente tem aqui pessoas, coletivos de pessoas, mantendo mídias sociais para pessoas. Isso, para mim, é a maior revolução que tem nos últimos tempos.